Ainda que modelos novos ofereçam tecnologias atrativas, o preço está fora da realidade de muitos. Para isso existe remédio, carros baratos até 25 mil em média, que continuam entregando exatamente o que muita gente precisa: economia, manutenção simples e um kit dignidade. Vamos conhecer esses modelos que ainda valem a pena nessa faixa de preço. Eu sou o Guilherme e você está no Mais Carros. Mesmo com mais de uma década de estrada, ainda é referência em confiabilidade e versatilidade. Esse é o Honda Fit 1.4 2005. Em 2025, ele continua sendo uma escolha inteligente para quem busca um carro espaçoso, econômico e com manutenção descomplicada. Tudo isso por um preço que cabe no bolso. O design do Fit 2005 é funcional e atemporal, com linhas suaves e proporções bem equilibradas, oferecendo uma excelente visibilidade e uma carroceria compacta por fora, mas surpreendentemente espaçosa por dentro. O grande destaque é o sistema de bancos traseiros Magic Seat, que permite diversas configurações para acomodar passageiros e cargas de diferentes tamanhos, tornando-o extremamente versátil para o dia a dia. Sob o capô, o motor 1.4 IDSI de 8 válvulas entrega 80 cavalos com gasolina e 83 com etanol, com torque de aproximadamente 12,4 kgfm. Essa motorização aliada ao câmbio manual de 5 marchas proporciona uma condução suave e eficiente, ideal para o trânsito urbano e também viagens. No consumo, o Fit se destaca. Com gasolina faz a média de 12,5 km/l cidade e 14,5 km/l estrada. Com etanol, os números giram em torno de 8,5 km/l cidade e 10,5 km/l estrada, números que refletem a eficiência do conjunto mecânico e o bom aproveitamento energético. Internamente, o acabamento é simples, mas tem boa qualidade e construção. A versão LXL vem equipada com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, além de sistema de som com CD player, um marco na época. O painel é de fácil leitura e os comandos são bem posicionados e facilita o uso no dia a dia. A manutenção do Fit é conhecida por sua durabilidade e baixa incidência de problemas mecânicos. As peças são relativamente acessíveis e a rede de assistência técnica da Honda é ampla, o que facilita a manutenção preventiva e corretiva. No mercado de usados, o Fit 2005 mantém boa liquidez, sendo procurado por quem valoriza um carro confiável e econômico. Atualmente é possível encontrar unidades em bom estado na faixa de 22 a 25 mil reais em média, dependendo da quilometragem e região. Resumindo, o Honda Fit 1.4 versão LXL ano de 2005 é uma opção sólida para quem busca um carro versátil, econômico e com confiabilidade típica dos modelos japoneses. Mesmo com o passar dos anos, continua sendo uma escolha inteligente. Tem carros que não precisam de muito para justificar sua permanência nas ruas. Eles simplesmente funcionam. É o caso do Fiat Palio Economy 2012. Um carro que é pau para toda obra, sem firulas, apenas cumpre o que promete, com economia, manutenção barata e uma mecânica que já provou ser resistente até em condições bem desfavoráveis. Seu visual não arranca suspiros, mas tem uma simplicidade que funciona, linhas limpas, sem exageros e uma carroceria compacta que facilita a vida de quem roda em cidade grande. O tipo de carro que não chama atenção, e isso é ótimo, principalmente quando falamos de seguro e segurança. Por dentro, o espaço é o que se espera de um hatch compacto, cabe todo mundo desde que ninguém exija muito luxo. Os materiais são simples, mas não chegam a ser rústicos, e o conjunto de equipamentos é honesto para a proposta do carro. A maioria das unidades traz direção hidráulica, vidros e travas elétricas. A motorização é um dos pontos fortes. O velho conhecido 1.0 Fireflex de 75 cavalos no etanol é ágil na medida certa, leve, econômico e com manutenção fácil, faz desse Palio uma escolha certeira para quem quer fugir de gastos desnecessários. Com etanol, faz cerca de 8,8 km/l na cidade
e 10,3 km/l estrada. Com gasolina, os números melhoram para 12,3 km/l cidade e 15 km/l estrada. E essa diferença traz um resultado enorme no bolso de quem roda bastante. Outro ponto favorável: peça para qualquer mecânico do Brasil falar sobre o Fiat Palio. A resposta será quase unânime: fácil de mexer, barato de manter e praticamente sem surpresa. E por isso, o carro ainda tem uma aceitação no mercado boa, com liquidez rápida e preços estáveis. A FIPE para abril de 2025 gira em torno dos 26 mil, com bastante oferta entre 24 e 27 mil reais, dependendo da versão e estado. É aquele tipo de carro que não emociona, mas também nunca te deixa na mão. Para quem precisa de um parceiro confiável no dia a dia, isso vale muito mais do que qualquer modinha passageira. Agora é a vez de um clássico da cultura automotiva do Brasil, o Volkswagen Gol G4 1.0 2012. Um carro que parece ter nascido pau para toda obra e que mesmo em 2025 ainda se mantém firme entre os usados mais procurados do país. O Gol G4 pode até ser visto como espartano por alguns, mas isso só mostra que ele foi feito para aguentar o tranco. O design é o mais direto possível, compacto, com formas retas e funcionais. E aqui, funcionalidade é a palavra-chave. Foi feito pensado para durar, enfrentar buraco, trânsito pesado, estrada de terra e tudo mais que o cotidiano brasileiro consegue jogar contra um carro. Debaixo do capô, o motor 1.0 VHT Flex entrega até 76 cavalos com etanol e 72 com gasolina. Nada esportivo, claro, mas o Gol sempre compensou a falta de potência com um acerto mecânico eficiente. Porém, vale um alerta: esse motor ficou conhecido por um problema crônico no sistema de lubrificação do comando de válvulas, causado por entupimento do canal de óleo, especialmente em carros com histórico de manutenção negligenciada. A boa notícia é que, se o dono anterior foi cuidadoso com trocas de óleo e usou o lubrificante correto, esse risco praticamente desaparece. No consumo, ele não decepciona. Na gasolina faz em torno de 12,9 km/l na cidade e 14,5 km/l estrada. Com etanol, os números caem para cerca de 8,8 km/l cidade e 10,3 km/l estrada, o que ainda está dentro do esperado para um carro desse porte e ano. O interior é enxuto, sem luxo, mas dependendo da versão, você encontra direção hidráulica, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, além de som básico. É um ambiente feito para durar, por isso mesmo, fácil de manter. E o melhor, você encontra peça de Gol até em banca de revista. Brincadeiras à parte, é tudo barato, acessível e tem mecânico especializado em cada bairro. Hoje, o Gol G4 2012 aparece na FIPE com valores médios de R$ 24.500. Assim, continua sendo uma escolha segura para quem quer um carro confiável, simples de manter e que não desvaloriza com facilidade. É o carro perfeito e espartano para o Brasil. Agora vamos falar de um carro que marcou época como sinônimo de economia extrema, o Chevrolet Celta 1.0 VHCE Flex 2012. Ele era básico, ele era simples, mas também confiável, barato de manter e principalmente valente. Não é à toa que ainda tem muitos disputando o Celta usado em 2025. O visual dele é puro pragmatismo, linhas simples, faróis recortados que ainda passam certa modernidade e um conjunto que cumpre bem o papel de carro urbano, o tipo de carro que passa despercebido. E isso, de novo, pode ser um grande ponto positivo, especialmente em grandes centros onde discrição pesa na hora de pensar em segurança e custo de seguro. A estrela aqui é o 1.0 VHCE, Very High Compression Economy, um propulsor leve com boa elasticidade que rende até 78 cavalos com etanol e 77 com gasolina, com torque girando em torno de 9,7 kgfm, o suficiente para movimentar o Celta com agilidade no trânsito. Com menos de 1 tonelada, ele se mostra bem esperto nas saídas e retomadas, sem exigir muito do motorista, nem do bolso. Falando nisso, o consumo é outro ponto fortíssimo. Chega a fazer 13,8 km/l cidade e até 16,9 km/l estrada com gasolina. Com etanol fica em torno de 9,5 km/l cidade e 12,2 km/l estrada. Números excelentes, especialmente para quem usa o carro todo dia e quer economia real. O interior é minimalista, mas funcional. O acabamento é simples, sem peças soltas ou mal encaixadas. As versões mais comuns
são bem peladinhas, mas você consegue encontrar com ar-condicionado, direção hidráulica e travas elétricas. Apenas o kit essencial, sem multimídia, sem câmera de ré, etc. E é justamente por isso que ele ainda dá tão pouca dor de cabeça. No mercado de usados, o Celta 2012 continua circulando muito bem. Muita oferta, manutenção baratíssima e mecânica amplamente conhecida. Hoje, a FIPE gira em torno de 21 e 23 mil reais em média, variando com base na versão LS ou LT e no estado geral do carro. Se você encontrar um bem conservado, com bom histórico de manutenção, pode levar tranquilo. Um modelo que é praticamente símbolo da resistência automotiva brasileira. O conhecido Deus das Estradas Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0, ano de 2012. O nome é longo, mas o conceito é simples, um carro feito para durar, e fez isso como poucos. Em pleno 2025, o Mille ainda sobrevive nas ruas, enfrentando trânsito pesado, estrada de terra, entrega de mercadoria e, claro, o bolso apertado de quem quer um carro que não decepciona. Esteticamente, ele nunca tentou ser moderno. O Uno Mille tem aquele jeitão quadrado clássico, com um quê de nostalgia que muitos enxergam como charme. A versão Way Economy ainda brinca com uma proposta aventureira, com molduras plásticas e suspensão levemente mais alta, o que na prática significa mais resistência ao dia a dia bruto e buracos constantes. Mecanicamente, o Mille é o velho guerreiro que todo mecânico conhece de olhos fechados. O 1.0 Fire Flex entrega até 66 cavalos com etanol e 65 na gasolina, com torque de aproximadamente 9,2 kgfm, suficiente para mover os seus apenas 820 kg de forma surpreendentemente eficiente. Não é um carro rápido se não tiver a escada no teto, e nem tenta ser, mas é ligeiro e leve, e aguenta o tranco com uma dignidade que muitos carros maiores não têm. E claro, o que faz do Mille um campeão entre os econômicos é seu consumo. 12,4 km/l cidade com gasolina e 8,8 km/l com etanol. Na estrada chega a 14,6 km/l com gasolina e 9,9 com etanol. Números que não só ajudam no custo por quilômetro rodado, mas também garantem uma autonomia muito interessante com tanque cheio. O interior do Mille é bem o básico do básico. Quase sempre sem direção hidráulica, muitas vezes sem ar-condicionado e, dependendo da unidade, até vidros de manivela. Mas o que ele não tem de conforto compensa em robustez. O acabamento é simples, mas dificilmente dá problema, e é justamente essa ausência de eletrônicos que o torna tão barato de manter e consertar. Na FIPE de abril de 2025, o Mille Fire Economy aparece com valores entre 22 e 25 mil reais em média, com muitas opções no mercado, especialmente em estados do interior. Ainda é uma compra fácil, com peças baratas e excelente aceitação no pós-venda. Se seu objetivo é um carro que gasta pouco, dá pouca dor de cabeça e aguenta o batente, o Mille continua sendo uma escolha quase imbatível. O Chevrolet Corsa Max 1.4 Econoflex 2010 definitivamente merece seu lugar na lista. O tipo de carro que pode parecer meio termo à primeira vista, mas é justamente essa versatilidade que o torna uma das melhores escolhas para quem quer algo barato, completo e com motor um pouco mais forte, sem comprometer a economia. Visualmente, o Corsa 2010 Max tem um design que envelheceu bem. Foi um dos primeiros compactos populares a adotar uma silhueta mais robusta e com cara de carro adulto. Nada muito ousado, mas com personalidade. Faróis grandes, capô alto e traseira bem definida. Não chama atenção à toa, mas também não passa despercebido. Aquele equilíbrio que muita gente procura, discreto, mas com lá a sua presença. O coração do Corsa Max é o seu motor 1.4 Econoflex, uma verdadeira joia para quem precisa de um carro mais ágil que os 1.0 da época, mas sem perder a mão no consumo. São 105 cavalos com etanol e 99 com gasolina, e um honesto torque de até 13,4 kgfm. Na prática, isso significa um carro bem disposto para uso urbano e com desempenho suficiente para encarar estrada com segurança, mesmo com carro cheio. O câmbio manual tem relações bem acertadas, e isso deixa o carro leve de dirigir com respostas rápidas.
Falando em economia, não é o mais econômico da lista, mas entrega bons números para o que oferece. Com gasolina, o consumo gira em torno de 10,2 km cidade e 12,8 km estrada. Com etanol, marca 6,7 km cidade e 8,3 km estrada. Pode parecer abaixo dos outros 1.0, mas aqui o consumo vem acompanhado de mais motor e menos sofrimento em subidas, ultrapassagens e carga. O interior é um dos pontos altos, o acabamento, mesmo sendo simples, transmite solidez. O painel tem boa ergonomia, comandos bem posicionados e, dependendo da versão, o Max já traz ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e som original com CD e entrada auxiliar. O espaço interno é bom, com conforto razoável para 4 adultos e um quinto passageiro em trajetos curtos. No mercado de usados, o Corsa Max 2010 ainda tem excelente aceitação. É fácil de revender, manutenção simples, peças baratas e abundantes. Na FIPE de abril de 2025, aparece por cerca de 23 mil, com boas ofertas entre 21 e 25 mil, especialmente para quem não liga para a quilometragem mais alta, desde que a manutenção esteja em dia. O Corsa Max é aquele tipo de carro que você compra pela razão e continua gostando depois que percebe o quanto ele entrega por tão pouco. Hora de falar de um dos modelos mais subestimados da sua faixa de preço, o Renault Clio 1.0 16 válvulas HI Flex, ano 2012. Enquanto muita gente ainda torce o nariz para modelos da Renault, quem entende do assunto sabe que o Clio é uma das melhores pedidas entre os compactos de entrada. Em 2025, continua sendo uma escolha inteligente para quem quer gastar pouco e ainda levar um carro econômico, estável e bem resolvido no conjunto. Começando pelo design, o Clio nunca foi um carro de apelo visual forte, mas sua proposta sempre foi de sobriedade com um toque de charme europeu, e isso funciona. As linhas são discretas, mas proporcionam boa aerodinâmica, o que ajuda diretamente no consumo. E o visual, apesar de ser simples, envelheceu melhor que muitos concorrentes da época. O grande destaque desse carro é o motor, o 1.0 16 válvulas HI Flex. É mais moderno do que parece. Gera 77 cavalos com etanol e 76 com gasolina e torque de 10,1 kgfm no álcool. A faixa de torque aparece cedo, o que deixa o carro esperto no trânsito, e o câmbio manual é bem acertado, engates suaves e relações que aproveitam bem a potência, sem deixar o carro amarrado. Agora, o que realmente coloca o Clio numa prateleira acima em termos de custo-benefício é o consumo. Com gasolina, ele faz a média de 12,5 km cidade e 15,5 km estrada. Com etanol, os números abaixam um pouco, por volta de 8,5 km cidade e 10,5 km estrada. Isso, somado ao baixo peso e boa eficiência energética, torna um dos carros mais econômicos da sua geração. O interior com acabamento segue a linha funcional. Há versões com direção hidráulica, ar-condicionado, travas e vidros elétricos. E o espaço, apesar de compacto, acomoda 4 adultos com conforto razoável. A suspensão traseira absorve bem as irregularidades e a posição de dirigir é boa, algo que nem todo compacto acerta. No mercado de usados, o Clio tem uma liquidez honesta. Não vende tão rápido quanto um Gol ou um Palio, mas é bem visto entre quem já teve e conhece sua confiabilidade. Hoje, na FIPE, ele gira em torno de 22 a 25 mil em média, e não é difícil encontrar unidades bem cuidadas dentro dessa faixa de preço. No final das contas, o Clio é aquela opção para quem quer um carro barato, econômico e entrega mais do que promete. E em tempos de combustível caro, isso não é pouca coisa. Outro modelo que costuma passar batido por quem está buscando um carro barato, mas que com o olhar certo revela uma proposta muito interessante, o Sandero Authentic 1.0 16 válvulas 2012. Ele é a prova de que o espaço interno e economia podem sim andar juntos, e que um hatch compacto pode ser mais do que um carro de uso básico. O design do Sandero 2012 é sóbrio, até meio sem graça para alguns, mas funcional e bem resolvido. Sua carroceria é alta, com boa altura do solo e linhas amplas que favorecem o aproveitamento interno. Isso se traduz no que talvez seja seu maior trunfo, o espaço. Dentro, o Sandero parece maior do que realmente é. Cabe gente grande com folga tanto na frente quanto atrás. E o porta-malas, com 320 litros, dá um banho em praticamente todos os rivais da época. Seu motor é o mesmo do Clio, o 1.0 16 válvulas HI Flex.
com 77 cavalos com etanol e 76 com gasolina, e torque de 10,1 kgfm. O desempenho é honesto, principalmente no uso urbano. O câmbio tem engates leves e é bem escalonado para extrair o máximo da motorização. Nesse quesito, ele se sai bem. Entrega médias de 12,5 km/l na cidade e 15,5 km/l estrada com gasolina. Com etanol, os números vão para 8,5 km/l cidade e 10,5 km/l estrada. Nada fora da curva, mas condizente com a proposta e tamanho do carro. Por dentro, o acabamento é simples, mas a ergonomia é boa e os bancos confortáveis. Nas versões Authentic, você encontra o básico: direção hidráulica, travas e vidros dianteiros elétricos e, em alguns casos, ar-condicionado. Não espere sofisticação, mas sim durabilidade. Os plásticos internos resistem bem ao tempo e ao uso pesado, o que é ótimo para quem vai usar o carro todo dia. O dia todo. No mercado de usados, o Sandero 2012 ainda tem boa rotatividade, especialmente por conta do espaço e custo-benefício. A manutenção é relativamente simples e o carro compartilha várias peças com Clio e Logan, que ajuda bastante. A FIPE flutua na faixa dos 23 a 25 mil e não é raro achar unidades bem conservadas dentro desse valor. Pode não ser o mais charmoso ou mais ágil da lista, mas o Sandero entrega tudo o que todo mundo quer: espaço, baixo custo de manutenção e um carro confiável. Poucos carros conseguem manter sua relevância no mercado de usados, como o Peugeot 207 1.4 Active, ano 2011. Ignorado por muitos por conta do preconceito com a marca, esse hatch esconde um excelente custo-benefício, especialmente para quem entende o que está levando para a garagem. Em 2025, ele ainda se apresenta como uma alternativa robusta, estilosa e surpreendentemente econômica dentro dessa faixa de preço. O design é um dos seus maiores trunfos. Mesmo com mais de uma década, o 207 continua visualmente atual. Linhas arredondadas, faróis espichados e traseira bem resolvida fazem dele um dos compactos mais elegantes da sua geração. Internamente, o acabamento tem um toque acima da média para a categoria. Volante com boa empunhadura, painel com visual europeu e uma montagem que passa mais solidez do que a fama sugere. Sob o capô, o 1.4 Flex de 82 cavalos com etanol e 80 cavalos com gasolina não é esportivo, mas bem competente, entregando torque de 12,8 kgfm com etanol e 12,2 kgfm com gasolina, números suficientes para uma condução leve e confortável no dia a dia. O câmbio manual de 5 marchas tem engates precisos e bem escalonados, o que contribui para o bom aproveitamento da faixa de torque. No consumo, o 207 registra médias de 11,5 km/l cidade e 14,5 km/l estrada com gasolina, com etanol 8 km/l cidade e 10,5 km/l estrada. E o melhor, essa performance vem acompanhada de um rodar estável graças à suspensão que privilegia o conforto sem comprometer a firmeza em curvas, algo nem sempre comum entre os compactos dessa faixa. Na versão Active, os equipamentos de série incluem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e, em algumas unidades, até faróis de neblina e som original com entrada USB. O porta-malas é modesto, com 245 litros, e o espaço interno é bom para 4 adultos, 5 se ninguém for muito espaçoso. Quanto à manutenção, sim, peças podem custar um pouco mais do que as de modelos populares nacionais, mas nada absurdo. Hoje, com a popularização dos mecânicos independentes especializados em marcas francesas, o custo de manter um 207 caiu significativamente. E vale lembrar, a mecânica 1.4 dele é basicamente a mesma do antigo 206 e Citroën C3 da época, ou seja, é conhecido no mercado. Na FIPE de abril de 2025, o 207 Active 1.4 2011 aparece com valores entre 21 e 24 mil, tornando-o uma opção especialmente atrativa para quem quer fugir do óbvio, sem abrir mão da economia e confiabilidade. Se você quer um carro barato, bonito, bem equipado e que foge do comum, o 207 é o que você procura. Ele ainda merece atenção, o Ford Fiesta 1.0 Rocan 2012. Pouco valorizado no mercado de usados, é o típico carro que oferece muito mais do que o preço sugere, um daqueles casos onde quem compra quase sempre compra de novo. Essa versão já é da geração com frente mais afilada e visual suavizado, bem diferente do visual mais quadrado das versões anteriores.
Ele passa uma imagem mais moderna, com faróis alongados e traseira limpa, sem exageros. O design, mesmo mais de 10 anos depois, ainda é bem aceito nas ruas, sem aquela sensação de carro ultrapassado. Mas o ponto interessante aqui é o conjunto mecânico. O 1.0 Rocan Flex rende 73 cavalos com gasolina e 76 com etanol, e torque máximo de 9,8 kgfm. Mas o que mais chama a atenção é o acerto desse motor com câmbio. A resposta ao pedal é imediata, e o Fiesta parece mais esperto do que os números sugerem. Parte disso se deve à construção leve do carro e ao bom escalonamento das marchas, que ajudam na agilidade urbana. O consumo é mais um trunfo. Com gasolina faz cerca de 13,5 km/l cidade e 15,6 km/l estrada. Com etanol, médias giram em torno de 9 km/l cidade e 10,8 km/l estrada. Tipo de carro que você abastece e esquece do posto por vários dias, dependendo da sua rodagem. E essa eficiência faz diferença, especialmente para quem roda bastante. Por dentro, o acabamento é típico, simples, mas bem montado, com comandos bem posicionados, o volante tem boa pegada e o painel é intuitivo. Nas versões mais completas, você encontra ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, e até som original com entrada USB, tudo o que um carro popular precisa para ser funcional no dia a dia. Manutenção? Tranquila, o Fiesta tem uma legião de mecânicos que conhecem o modelo de ponta a ponta, e peças continuam fáceis e acessíveis. Não se preocupe com a saída da Ford do Brasil, ele ainda tem um bom suporte de peças, compartilhando muitos componentes com Ford Ka e outros modelos, o que ajuda a manter os custos baixos. Na FIP de abril de 2025, essa versão aparece por cerca de 23 mil, com várias ofertas entre 21 e 25 mil, dependendo da região e conservação. No final das contas, é aquela compra racional que surpreende, bom de andar, econômico, resistente e, acima de tudo, honesto. Um carro que pode não levantar bandeiras, mas entrega exatamente o que você espera, e talvez até um pouco mais.